Olá, aqui quem fala é o professor Herbert. Sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje, vamos dar continuidade à nossa correção da lista número 1. Espero que você tenha a lista em mãos. Aqui vou começar pela questão de número 7. Vamos ler todos juntos? Há várias estradas ligando a cidade a duas cidades vizinhas, B e C, conforme o esquema a seguir. De quantas formas diferentes pode-se ir de a B, passando ou não por C? Perceba que faço referência aqui, mais uma vez, ao nosso conectivo, ou. Então, como vamos fazer para resolver, para contar todas essas possíveis escolhas de sair da cidade A e ir para a cidade B? Vamos separar em duas situações. A primeira situação é a situação em que eu saio da cidade A e vou direto para a cidade B. Vamos ver no esquema, na figura, quantas estradas possíveis eu tenho que me levam de A para B direto. Aqui representado por esses tracinhos que liga a cidade A à cidade B. Tenho uma, duas, três, quatro possibilidades de escolha de uma estrada. Vamos ver a segunda situação? A situação em que eu vou sair da cidade A, vou passar por C e só depois vou chegar ao meu destino da cidade B. Como vou fazer para representar isso? Vamos representar através de dois traços. Por que dois traços? Porque meu primeiro traço vai me levar de A para C. E o meu segundo traço vai me levar de C para B, para o meu destino final. Vamos colocar as possibilidades? De A para C, eu tenho quantas estradas possíveis? Uma, duas, três. Tenho três estradas possíveis. Da cidade C para B, eu tenho quantas estradas possíveis? Duas. Você deve se lembrar que para calcular o total de casos, basta multiplicar. Então temos 3 vezes 2, temos um total de 6 possibilidades para sair de A, passar por C e chegar em B. Para o meu primeiro caso, que eu ia de A para B direto, eu só tinha 4 possibilidades. Você se lembra do conectivo usado na questão? O conectivo ou? Vamos relembrar? Vou ler só a pergunta da questão. De quantas formas diferentes se pode se ir de A para B, passando ou não por C? Então, eu separei em dois casos. E esses casos, eles são exclusivos, são excludentes. A escolha de um incapacita a escolha do outro. Ou seja, sempre que eu tiver na minha questão o conectivo ou, eu posso somar as minhas condições. Essa soma se deve ao fato do uso do conectivo ou. E, finalmente, portanto, a resposta da nossa questão de número 7 me dá 10 opções ao todo. 10 possibilidades para ir de A, passando ou não por C para chegar em B. Vamos para a questão de número 8? Questão de número 8. Vamos ler todos juntos? Questão número 8 me diz: de quantas maneiras podemos escolher o representante e o vice-representante do terceiro X, ou seja, a sua turma, sabendo que, letra A, não importa o sexo. O que ele quer dizer com isso de não importar o sexo? Que ambos podem ser do sexo masculino ou ambos podem ser do feminino, ou ainda pode ser um do sexo masculino e outro do sexo feminino. Lembrando que queremos montar a nossa comissão de representante, vou botar a letra R,
e do vice-representante. Certo? Aqui ele não fala, perceba que ele não fala a quantidade da turma. Vamos supor que nesse exato momento, na nossa plataforma virtual, Google Sala de Aula, nossa turma do terceiro I, por exemplo, tenha 14 mulheres e 8, 14 do sexo feminino, 14 mulheres, e 8 do sexo masculino. Como na letra A não importa o sexo, vamos calcular o total de possibilidades que temos para a escolha do representante. Vamos somar? 18 mais 8, tenho 26 candidatos para ocupar a vaga do representante. E quantas possibilidades me sobram para a escolha do vice-representante? Visto que já foi escolhido uma pessoa para ser representante. Ela pode ocupar vagas diferentes? Não, não pode. E, portanto, já que usei uma pessoa para ocupar a vaga de representante, me restarão 25 opções, 25 possibilidades. Vamos calcular o total de possibilidades? Então, temos 26 vezes 25. Isso me dá um total de 26 vezes 25 vale 650 possibilidades. Agora, vamos para a letra B? De quantas formas podemos escolher o representante e o vice-representante da turma, sabendo que, letra B, um deve ser menino e outro uma menina. Então, a nossa condição me diz que um deve ser menino e o outro deve ser menina. Ou seja, um do sexo masculino e outra do sexo feminino. Como podemos realizar esse cálculo? Bem, perceba. Vamos fazer algo semelhante com a letra A. Vamos colocar aqui o representante e aqui o vice-representante. Lembrando que tenho 18 pessoas do sexo feminino e 8 pessoas do sexo masculino. Vamos escolher para que o representante seja do sexo masculino. Então, quantas opções eu tenho para a escolha do representante do sexo masculino? Temos 8 opções. Se o representante foi do sexo masculino, agora a minha vice-representante deve ser do sexo feminino, visto que essa é a condição imposta pelo problema. Então, temos para o vice-representante 18 opções, porque novamente deve ser do sexo feminino. Isso me dá um total de 18 vezes 8, 144 possibilidades. Note que essa situação que eu acabo de desenvolver foi a situação em que eu tenho o meu representante, alguém do sexo masculino, e o vice-representante, alguém do sexo feminino. Mas ainda temos o caso contrário, ou seja, o caso em que o representante é do sexo feminino e o vice-representante do sexo masculino. E, portanto, ainda devemos contabilizar esses casos. Vamos fazer novamente? Agora, o representante sendo do sexo feminino e o vice-representante sendo do sexo masculino. O caso contrário do que acabamos de resolver. Quantas opções tenho para a escolha do representante sendo do sexo feminino? Temos 18 opções. Quantas opções temos para a escolha do vice-representante sendo do sexo masculino? Temos 8 opções. Perceba que o cálculo dessas possibilidades é o mesmo do caso contrário.
ou seja, 18 vezes 8, temos também 144 possibilidades. E, portanto, como esses casos não acontecem ao mesmo tempo, são exclusivos, basta somar o meu número de casos. Então, a nossa resposta final para a letra B será 144 mais 144, 288 possibilidades de se escolher o representante e o vice-representante, sendo um do sexo masculino e o outro do sexo feminino. Vamos agora resolver a questão de número 9. Vamos ler todos juntos. Utilizando-se os algarismos 1, 2, 4, 7 e 9, vamos anotar? Vamos usar os algarismos 1, 2, 4, 7 e 9. Quantos números naturais maiores que 7.000 e de 4 algarismos distintos podemos formar? Então vamos lá. Devemos formar um número de 4 algarismos, ou seja, vamos representar por 4 tracinhos. Maiores do que 7.000 podemos formar. Lembrando que os algarismos têm que ser distintos, todos diferentes. Para o número poder ser maior do que 7.000, vocês concordam comigo que a condição pode ser descrita da seguinte maneira, onde o primeiro algarismo, o algarismo da unidade de milhar, deve começar com 7 ou com 9, porque se o meu número é de 4 algarismos e começa com 7 ou com 9, com certeza ele vai ser maior do que 7.000, porque qualquer número que começa com 7 será maior do que 7.000. Qualquer número que não tenha os demais algarismos sendo todos zeros. Então vamos lá, contar as possibilidades? Para a escolha do meu primeiro algarismo, eu tenho duas opções. Ou vai começar com 7 ou vai começar com 9. Então tenho duas opções. Para a escolha dos demais algarismos, eu tenho alguma condição a ser satisfeita? Não tenho, porque independentemente da escolha de qualquer um dos demais algarismos, ele sempre vai ser maior do que 7.000. Então vamos lá. Se eu já escolhi o meu primeiro algarismo, utilizei um número, das minhas 5 opções que eu tinha, quantas opções me restam para escolher o segundo algarismo? 4, pois tínhamos 5 e já fiz uso de um algarismo. Lembrando que eu não posso repetir o algarismo, eu não posso repetir esses números. Eu tinha 5 números, usei 2, então me sobram 3 opções para a escolha do terceiro algarismo. E para a escolha do quarto algarismo, quantas opções me faltam? Me sobram. Eu tinha 5 algarismos, já fiz uso de 3, então me sobram 2 opções. E, portanto, vamos calcular o total de números que é possível formar sendo maior do que 7.000 de 4 algarismos? Basta multiplicar as minhas possibilidades. Então, tenho 2 vezes 8, 4, 8. 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 2, 48 possibilidades. Obrigado por participar de mais uma aula. E até o próximo vídeo.